Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje vamos falar sobre saúde da mulher, em que especificamente vamos falar sobre endometriose, em que teremos aqui uma associação, a Associação Melhorendo, que nos irá falar sobre esta patologia, sobre esta doença que afeta 1 em cada 10 mulheres no mundo. Então, hoje vamos falar sobre endometriose. Se calhar você em casa deverá estar curioso, mas o que é isso? Já vamos saber. Mas antes de sabermos em que consiste a endometriose, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração, em que eu convido aí em casa a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Nossa Senhora, ela foi mulher. Então, como mulher, vamos entregar todas as mulheres que sofrem não só desta patologia, endometriose, mas de tantas patologias. Vamos entregar todas as mulheres aos cuidados de Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração de Maria, ela que tanto nos entende, porque ela é mulher, e que nós, nesta manhã, possamos consagrar todas as mulheres ao seu Imaculado Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, antes de começarmos a nossa conversa com as nossas convidadas, vamos ver uma peça preparada pela Associação Melhorendo. Vamos ver. Não são balelas, eu sinto dor, dor, agora grita bem alto, a endo não me vai vencer.
Pois é, se está a perguntar qual é o tema de hoje, hoje vamos falar sobre endometriose e temos aqui a Associação Melhorendo que nos veio falar sobre esta patologia que afeta uma em cada 10 mulheres em idade fértil, não é verdade, no mundo. Então, vamos conhecer as nossas convidadas. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. É a Susana e a Bárbara. Já ia trocar os nomes. Antes de começarmos a nossa conversa, quem é a Susana e quem é a Bárbara? Para quem está lá em casa conhecer um bocadinho melhor. Eu sou a Susana, sou uma das fundadoras desta associação. Sou uma mulher, como tantas outras, a quem a endometriose bateu à porta há muitos anos atrás, que tive 14 anos sem um diagnóstico e a saltar de médico em médico, e foi também por causa disso que, quando finalmente descobri o que é que se passava comigo, que esta associação nasceu para podermos mudar um bocadinho essa realidade no nosso país. Eu sou a Bárbara, eu também tenho endometriose. No meu caso, estive cerca de 20 anos até ter um diagnóstico. Felizmente, neste caminho, neste percurso, um dia cruzei-me com o trabalho da Susana e percebi que queria fazer disto também o meu caminho, a minha viagem, para poder ajudar outras mulheres. Já é um fruto do seu trabalho. Sem dúvida. Quando surgiu a oportunidade, então, de trabalharem na Associação Melhorendo? No meu caso foi a fundadora. Foi desde sempre, não é? Tracei desde a primeira frase até ao que é hoje, tenho acompanhado todo o percurso e tenho feito parte de tudo o que é feito. E um dia a Bárbara quis ser nossa voluntária, quis começar a fazer parte das nossas iniciativas, nomeadamente da marcha que vimos aqui no vídeo introdutório, que é assim o nosso grande evento anual. E pronto, e depois fomos-nos começando a conhecer melhor, a dinâmica foi fluindo muito bem e hoje é um dos meus braços direitos no trabalho diário da Mulherendo. Antes de falarmos da vossa associação, o que é isto então da endometriose? Então, a endometriose é uma doença que afeta uma em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. No fundo, o nosso útero, por dentro, é revestido pelo endométrio, que é a camada interna do útero, que mensalmente descama e dá-se a menstruação. A endometriose consiste num tecido que é similar a esse endométrio e que tem o mesmo comportamento de descamação também mensal noutras zonas do nosso organismo. Ou seja, este tecido pode surgir em qualquer parte do nosso corpo, porque cientificamente a endometriose já está descrita em todas as zonas do nosso corpo, e o que acontece é que mensalmente, quando a mulher também está a menstruar, esse tecido nesses locais tem pequenas hemorragias também. E isto vai causar dor, causar inflamação e depois, com o passar dos anos, vai causar aderências, ou seja, este tecido vai também aumentando e vai causando aqui, só me surge o termo em brasileiro, que é o grudar. Cola, mas com colar. É mesmo o colar dos órgãos entre eles, devido a este tecido característica meio elástico e peganhoso, que é mesmo visualmente é mesmo isso. Imaginemos, por exemplo, a pastilha elástica, quando abrimos assim nos dedos, o aspecto acaba por ser um bocadinho esse. E pronto, isto depois tem todo se este tecido se aloja em determinados órgãos como intestino, bexigas, ureteres, tem algumas consequências. Tem consequências que podem ser bastante graves e lá está, varia muito de mulher para mulher, porque a doença não se comporta da mesma forma. A minha é completamente diferente da Bárbara e atinge, numas mulheres pode atingir só os intestinos, noutras só a zona do reto, por exemplo, noutras estar mais localizado no aparelho reprodutor, afetando, por exemplo, a fertilidade, estar na zona dos ovários, nas trompas, etc. Portanto, é uma doença também muito enigmática. E volátil. Sim, porque não há um padrão e por não haver também um padrão de comportamento da doença e da apresentação da doença, depois não há um tratamento único e não há uma cura para a endometriose.
É uma doença crónica, sendo uma doença crónica, ela também tem um impacto muito grande na saúde física, mental, psíquica da mulher, Sim, não é? sem dúvida que ela vai acabar por abranger todas as áreas da vida da mulher, porque falamos de mulheres que têm sintomas muitas vezes muito fortes, muito incapacitantes, nomeadamente quadros de dor, de hemorragias, entre outros, dificuldade de evacuar com dor também, a urinar exatamente a mesma coisa, entre outras coisas que possam surgir, e sem dúvida que isto vai muitas vezes incapacitar estas mulheres para as suas tarefas mais simples do dia-a-dia, que muitas vezes elas fazem-nas, mas a sofrer. E isso tem um impacto físico tremendo, mas vai ter um impacto emocional, mental também muito forte. E social também. E social também. E até na forma como as mulheres vivem em família, vivem nas suas profissões. Exatamente, porque tem um impacto tremendo que muitas vezes compromete a sua capacidade de se entregar totalmente. Sim. E de fazer as coisas como habitualmente consegue fazer. Quais são os sinais e sintomas? Basicamente, o primeiro sinal de alerta passa sempre por dor. Porque, como diziam ali no vídeo, a dor não é normal. Não, a dor é um sinal do nosso corpo de que alguma coisa não estará a funcionar muito bem. Nós temos que prestar atenção e tentar perceber o que é que está errado. E aqui, na endometriose, um dos primeiros sinais é efetivamente a dor, seja ela uma dor menstrual, seja ela uma dor cólica intestinal, é dor. Pronto, caracteriza-se essencialmente por dor. Depois temos sintomas, por exemplo, de infecção urinária, que são as chamadas falsas infecções urinárias, porque quando há a análise, ou seja, a urocultura, não há presença de bactéria. Portanto, há toda a sintomatologia da infecção urinária, mas não há uma bactéria presente. Depois temos a infertilidade, que também é um dos sintomas, consequências da endometriose. São tantos, meu Deus. A dor na relação sexual também. Dor a evacuar, dor a urinar, e depois depende muito também da forma e do sítio, do local onde possa estar alojado. Paciente para paciente. Exatamente. E a mesma paciente, inicialmente, quando a doença começa a surgir, tem um nível de dor que depois, mais para a frente, com o avançar da doença, esse nível de dor vai modificando e pode também alastrar-se para outras zonas do corpo. E nós costumamos dizer, e isto é o que está descrito e é aquilo que os pacientes também vão partilhando connosco, que quando surgem os primeiros sintomas, normalmente são 2-3 dias de sintomatologia, normalmente associada até ao período menstrual. Sim. E estas alterações todas que nós falávamos em termos urinários e intestinais ocorrem essencialmente durante o período menstrual. Mas depois, com o avançar da doença, isto estende-se, começa antes da menstruação e prolonga-se após a menstruação estar terminada. Portanto, há aqui um ciclo de dores e de sintomas, normalmente de 3 semanas, e num mês a mulher tem uma semana de vida normal, digamos assim. Portanto, eu não sei se aconteceu convosco, comigo não, mas ouvi muitas pessoas que testemunharam, que foram mulheres que foram ao médico e que disseram, não, essa dor é normal, sim, tem que aguentar. Sim. Mas não é normal. É um dos grandes problemas que nós temos e é uma das nossas grandes missões também, é desmistificar esta ideia que já é perpetuada por gerações e que não são só os médicos a dizê-lo. Muitas vezes são as mães, foram as nossas avós, são as nossas irmãs, são as mulheres à nossa volta que nos dizem que ter dor é normal, que faz parte da condição de ser mulher, que temos que aguentar, não é? E isso faz com que os diagnósticos muitas vezes até sejam bastante tardios, porque todas nós vamos encaixando que isso é normal, sobretudo quando temos à nossa frente um médico que nos diz que ter dores é normal, para tomarmos uma medicação, para tomarmos uma pílula que irá controlar. Até porque eu já contactei com algumas mulheres que têm endometriose e já as vi em situação de dor e chegam a suar frio. Pessoas que desmaiam mesmo, também tal de a dor. intensidade da dor. Saiu o ano passado, há 2 anos, um artigo científico que compara a dor da endometriose a um ataque cardíaco. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação... Pronto, e mesmo a própria experiência da dor também é algo que varia muito de mulher para mulher, Sim, não é? claro. De pessoa para pessoa.
Mas estamos a falar sempre de uma dor numa escala de 0 a 10, normalmente que está ali no 7. Sim, já é uma dor elevada. Num dia não muito mau, mas quando é aquela crise mesmo, aquela dor mais aguda, a escala rebenta. Sim. E temos quadros de quem faça febre devido à dor tão intensa que desmaia. Vómitos também. Vómitos que eu posso partilhar que quando tinha talvez os meus 22 anos, eu tinha crises tão fortes que eu mordia-me nos braços para transferir a dor Para o braço. para outro local, para tentar, ou seja, é uma dor tão que pronto, que nos a pessoa transforma. tenta mesmo, é um desespero total mesmo, e medicação que não resulta, que não alivia, e depois é todo um corpo que parece que começa a entrar em colapso, porque tudo deixa de funcionar em condições, portanto é uma dor desesperante mesmo. Vocês há bocadinho falavam que quem tem a endometriose, a fertilidade pode ser afetada, mas eu também já sei de mulheres que tiveram endometriose e que, no entanto, tiveram filhos que engravidaram. Podiam-nos... Sim, é um dos sintomas, mas não é um sintoma que todas as mulheres têm. Ou seja, Sim. ter endometriose não significa ter infertilidade. São cerca de 30 a 50% das mulheres que podem também ter esse sintoma. E poderá estar associado também à adenomiose, que é uma outra patologia que é no útero, uma patologia que se caracteriza por presença de células, neste caso o endométrio, que estão no miométrio, e também poderá ser uma forma de trazer aqui uma infertilidade. Embora seja uma patologia diferente, ela está muitas vezes associada à endometriose, Sim. por isso é que eu falei sobre ela, e é importante perceber que mesmo a sintomatologia também causa esta dor incapacitante, estas hemorragias incapacitantes, mas pronto, cerca de 30 a 50% das mulheres com endometriose podem também ter infertilidade, e algumas delas descobrem que têm endometriose exatamente porque têm um quadro de infertilidade, vão à procura de ajuda e de respostas, e é quando se percebe que de facto alguma coisa não está bem. No vosso site diz assim: a endometriose terá sido identificada pela primeira vez em 1860. 2 séculos depois, esta patologia feminina é ainda um enigma. A verdadeira causa da endometriose é desconhecida. Quais são os motivos pelo qual o caminho para o diagnóstico da endometriose não é fácil, podendo demorar 8 a 10, 20 anos? Sim, a média 8 a 10, pode ser mais. Na nossa perspectiva, achamos que se a endometriose estivesse mais presente também nos homens, que já teríamos mais respostas. Sendo uma doença quase exclusivamente, porque também há homens que têm endometriose, são muito poucos descritos cientificamente em todo o mundo, mas existem alguns casos. Isto pode estar aqui relacionado com fatores hormonais, terapêuticas para cancros da próstata, que depois despoletam a doença. Mas pronto, são casos muito pontuais, portanto, na nossa perspectiva, acreditamos que se fosse uma doença geral, que já haveria mais respostas. E depois, é uma doença também, lá está, muito enigmática, que não terá apenas uma origem, será multifactorial, e isso depois dificulta também a questão de um tratamento e lá está, do diagnóstico. E aquilo que a Bárbara estava a falar há bocadinho, que nós sempre ouvimos dizer que ter dor é normal, que ter dor menstrual é normal. Portanto, as pessoas, quando têm dor menstrual, inicialmente nem sequer procuram ajuda, porque acham que é normal. Nunca ninguém lhes disse que não era normal. Sempre ouviram que é normal nas escolas, na família. Portanto, há muito este mito ainda enraizado, e isso faz com que as mulheres, lá está, procurem ajuda muito tardiamente, só quando os sintomas começam a ser incapacitantes, ou então quando têm um caso de infertilidade e não conseguem, e então procuram uma resposta para a infertilidade. E depois a própria comunidade médica também não está ainda devidamente sensibilizada para as várias apresentações que a doença pode ter e para as consequências que a doença pode ter, e também desvalorizam ainda bastante as queixas das pacientes e todo o impacto que a doença tem. Portanto, é aqui um conjunto de fatores que faz com que este percurso ainda seja tão longo, tão demorado e tão penoso para muitas mulheres. Contudo, e eu gosto sempre de ver o lado positivo,
é completamente diferente hoje a realidade que nós temos do que aquela que nós tínhamos há 12 anos atrás, quando comecei este percurso. A realidade não tem absolutamente nada a ver. Já temos feito aqui um caminho muito, muito grande e pronto, e já... E hoje já os se tempos nota. também são outros, as Sim. mentalidades também. As redes sociais também têm um papel Sim, importante sim, a esse tem um nível. papel importante. A informação Nem tudo é já mau. está muito mais acessível, não é? Há 12, 15 anos, quem procurasse alguma informação sobre endometriose só encontrava no estrangeiro. Em Portugal não havia praticamente nada. Portanto, as coisas estão num caminho Mesmo positivo. nos livros, quando eu estudei nos livros de anatomia e tudo, aparecia até o nome da doença, mas sem Só mencionada, origem sim. indefinida. não é? Sim, era só mencionada, sim, mesmo nos cursos de medicina também depois não era trabalhada, não era, e hoje em dia não, a realidade já é diferente, já há mais investimento também. E também já há mais conhecimento por parte das mulheres, porque elas começam a ver, não, isto não é normal sentir dor, então preciso de ajuda. E quanto mais Não mulheres posso sofrer pedem, sozinha. é isso, e quanto Sim, mais sim. mulheres pedem ajuda, quanto mais mulheres exigem não é, essas respostas, mais os médicos também têm que se Se informar debruçam, e que têm não que é? se debruçar para oferecer essas respostas. Que tipos de exames é que as mulheres podem fazer para chegar a um diagnóstico de endometriose? Bem, em primeiro lugar, se calhar o conselho que nós gostamos sempre de dar é a procura de um médico que seja especialista, que tenha uma abordagem diferenciada no diagnóstico, no tratamento e no acompanhamento de endometriose. E já têm esses médicos? Nós temos. Nós trabalhamos com esses médicos, ou nós temos uma lista onde nós podemos encaminhar cada uma das mulheres que nos procura para esses médicos, porque de facto não são todos os ginecologistas que terão esta abordagem, que terão este conhecimento, e por isso nós fazemos questão de encaminhar para aqueles que nós sabemos que conhecem bem a doença. E depois, a partir daí, a partir de exame físico, a partir das queixas, da sintomatologia que cada mulher apresenta, será sempre o médico a definir qual é que é o caminho a seguir. Mas existem, em termos de tratamentos, portanto, tratamentos analgésicos, tratamentos hormonais também. Depois poderá, com base nos exames que sejam feitos, uma ressonância magnética, uma colonoscopia, o que for preciso fazer para cada uma, ecografia também. Aquilo que pode ou não ser necessário fazer é passar para a abordagem cirúrgica, exatamente, que, regra geral, será por laparoscopia, que é uma técnica já mais avançada também, que permite fazer uma fotografia muito, muito aprofundada também do corpo, perceber onde é que estão os focos de endometriose para poder fazer logo a excisão da mesma. Eu também já ouvi muitas vezes dizerem que ou a relação sexual cura a endometriose e que a gravidez também cura a endometriose. Isso é um mito? É, completamente. A verdade é que quando a mulher engravida, ela está 9 meses em gestação, portanto não tem período menstrual. Logo, durante esse período, os sintomas costumam ser mais atenuados. Atenção que quando a endometriose, por exemplo, já está no intestino, as queixas intestinais tendem a continuar durante a gestação. E o mesmo se passa com as queixas urinárias e com outro tipo de queixas. Por exemplo, a endometriose no nervo ciático, a tendência durante uma gravidez é agravar. Sim. Portanto, logo aí quebramos logo com esse mito. Mas o que acontece, lá está, nos casos mais... não diria ligeiros, mas nos mais tradicionais, durante a gestação a doença está ali meio adormecida. E depois temos o período da amamentação, que muitas mulheres amamentam em exclusivo, portanto temos ali, e durante esse período também da amamentação exclusiva, a maior parte não menstrua. Portanto temos ali se calhar mais 3, 4, 5 meses em que se prolonga esta pausa, este descanso. Pronto. Em alguns casos, as mulheres depois voltam a engravidar e, portanto, temos aqui, se calhar, um período de 2, 3 anos em que as coisas estão... E então há esta falsa sensação de que a endometriose se cura com uma gravidez. Mas não. E até há casos em que a gravidez vai piorar e muito depois de todo o processo. Por exemplo, se for necessário fazer uma cesariana, a probabilidade de espalhar ainda mais durante a cesariana os focos existentes é muito maior, por exemplo. E o mesmo com as relações sexuais. Aquilo que acontece é que muitas mulheres não conseguem efetivamente ter relações sexuais se tiverem, por exemplo, o chamado tumor de endometriose no septo retovaginal, têm muita dor
durante a relação sexual. Portanto, vêem-se até impossibilitadas de ter relações sexuais. Portanto, É um mito é um mesmo. mito. São mitos completos mesmo. Pois é, já chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Se ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo. Hoje estamos a falar sobre a saúde da mulher, mais especificamente sobre a endometriose. E temos aqui a Associação Melhorendo, que nos veio falar sobre esta patologia que afeta tantas mulheres. E tenho aqui a Susana e a Bárbara, que vieram falar connosco. A alimentação, os hábitos de vida saudáveis na questão desta doença são importantes? Sem dúvida, estamos a falar de uma doença de cariz inflamatório, portanto, tudo aquilo que nós ingerimos e até o estilo de vida que nós temos poderá ter consequências ou benéficas ou mais nefastas ainda na forma como nós nos sentimos e na expressão da doença. Portanto, uma alimentação anti-inflamatória, saudável, sem alimentos processados, evitando Glúten, carnes açúcares, vermelhas. lactose. Sim, é sem dúvida uma mais-valia para manter os sintomas estabilizados e mais controlados. Não cura nem causa a doença, a alimentação, no entanto, permite melhorar um bocadinho a qualidade de A vida. alimentação é tudo. Sim, não sim. é? Somos o que comemos, é aquele chavão, não é? Mas é verdade. É verdade, sim. Exercício físico. Também é recomendado, sempre também com o acompanhamento e aconselhamento médico, sem dúvida que sim, depois também dependendo da fase em que a mulher possa estar relativamente à sua endometriose, mas nós sabemos que o exercício físico tem um impacto muito positivo também e nós próprios recomendamos isso também, porque nós fazemos muito aconselhamento, seja caminhar na natureza, seja fazer natação, seja fazer pilates, por exemplo, que poderá também ter um efeito muito positivo e sem dúvida que temos relatos também como isso potencia também o bem-estar. Essas são as terapias, podemos dizer, não farmacológicas. São as complementares, Complementares, digamos assim. Estas e, por exemplo, a fisioterapia do pavimento pélvico, que é uma especialidade mais recente, que se tem percebido que tem um grande impacto e é uma grande mais-valia aqui para as questões de endometriose, entre outras, que existem outras que as mulheres podem depois ir descobrindo e ir testando, porque uma coisa que também nós nos vamos apercebendo é o que funciona com uma, não quer dizer que vá funcionar com outra, sim. Para além da terapia farmacológica e não farmacológica, a mulher também, estas mulheres muitas vezes precisam de recorrer à terapia psicológica? Sim, sem dúvida que sim. E nós as duas temos formação na área da psicologia, também é algo que nos permite perceber quando são casos em que tal possa ser aconselhado. De qualquer forma, nós próprios também fazemos muitas vezes esse encaminhamento. Estamos a falar de uma doença que tem um impacto tremendo, como falámos há pouco, ao nível emocional, das relações, da vida de cada mulher. Sem dúvida que o momento em que se recebe o diagnóstico é um momento de muita emoção e o saber lidar e conseguir lidar com toda a doença e com tudo aquilo que a doença possa causar na vida de cada mulher e que muitas vezes também implica quebrar os sonhos, não é? Mudar os sonhos, mudar os projetos de vida e sem dúvida que o acompanhamento psicológico pode ser sempre uma mais-valia. No caso de mulheres casadas, aqui também convém envolver o cônjuge para que ele possa entender melhor aquilo que se passa com a sua esposa, possa dar esse apoio? Sem dúvida que sim, Sim. sem dúvida que sim. É muito importante porque é uma doença que tem um impacto também na gestão do dia-a-dia, a nível de relacionamento íntimo. Portanto, é muito importante que haja uma compreensão da realidade, no fundo, e do impacto que a doença tem fisicamente, psicologicamente, para poder haver um suporte, uma compreensão, lá está, o acompanhar a uma consulta, a um exame e o saber como reagir. Porque há bocadinho partilhávamos aqui em off, as crises são muito intensas e quem está à volta, o sentimento é de impotência, porque não sabe o que fazer, não sabe como ajudar. Portanto, ter um conhecimento e estar envolvido em todo este processo é sem dúvida muito importante. Acaba que afeta também a vida familiar. Claro que sim, claro que sim. Sendo a Susana a fundadora desta associação, explique-nos
o que levou então a fundar esta associação? Eu costumo dizer que esta associação nasceu, não enquanto associação, mas nasceu no dia em que eu tive o meu diagnóstico. No dia em que alguém finalmente validou os meus sintomas e as minhas queixas, eu achei que era preciso fazer alguma coisa para que outras mulheres não passassem tanto tempo sem respostas e sem apoio adequado. E então comecei de forma muito na internet, um trabalho online, de partilha, neste caso uma partilha mais pessoal sobre a minha história e o meu processo, o meu percurso, os exames que necessitei de fazer, etc. Tudo. E depois fui conhecendo outras pessoas que tinham também a doença, que tinham uma história similar à minha, e começámos a criar algumas sinergias e a perceber como é que havíamos de fazer para chegar a cada vez mais mulheres e no fundo foi assim que foi surgindo, sim, sempre com o objetivo de ajudar mais mulheres, espalhar a palavra, de sensibilizar a comunidade médica também, de tentar cativar mais médicos a estudar também esta patologia para termos cada vez mais respostas. Portanto, tem sido um caminho gradual. Hoje em dia somos uma associação já bastante reconhecida nacional e internacionalmente. Colaboramos inclusivamente com outros países e com várias atividades. Ainda o ano passado colaboramos num documentário que foi feito em França. Trabalhamos na Endomarcha, que é um evento que surgiu nos Estados Unidos. Portanto, temos aqui um trabalho muito sólido e muito considerável enquanto associação. A Susana, tinhas noção quando fundaste a associação que ia chegar onde chegou hoje? Não, eu sei que isto é um clichê, não é? Toda a gente diz não, mas não tinha, porque lá está, eu comecei com um simples blog onde partilhava a minha história e claro que sempre tive em mim uma grande vontade de fazer mais e eu sou aquela pessoa que pensa sempre daqui a um ano vamos fazer um grande congresso. E às vezes elas puxam-me assim um bocadinho à terra e dizem, olha que se calhar, não sei o quê, mas não é daqui a um ano, é daqui a 3 e nós fazemos. Nós depois conseguimos verdade. sempre, pronto, eu sou sempre aquela pessoa que tem grandes metas e que consigo depois trilhar o caminho, sempre com o apoio delas, claro. E sempre com todas as pessoas que estão envolvidas neste projeto. Mas nunca esperei que se tornasse na associação que é hoje, mas neste momento já nem sequer consigo prever como é que será daqui a 2, 3 anos, porque ainda hoje falávamos sobre isso ao almoço, que está sempre a acontecer, sempre coisas novas e sempre projetos novos e sempre ideias novas e coisas que se calhar nos pareciam completamente irreais há 5 anos, são uma realidade amanhã, portanto... O vosso principal objetivo é? O nosso principal objetivo é mesmo a sensibilização de toda a comunidade para a existência da doença e o apoio direto às pacientes. Elas terem alguém a quem recorrer para tirar todas as dúvidas que possam ter associadas à doença, associadas aos tratamentos, associadas a que médicos recorrer, que especialidades e que medicinas complementares e mesmo sem ser medicinas, outras alternativas que possam recorrer. Basicamente é isso, é sensibilizar e apoiar. Como é que vocês atuam? De várias formas. Nós trabalhamos muito em termos de redes sociais, com as publicações que nós fazemos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Trabalhamos diretamente com os pacientes que nos procuram através dessas redes sociais, ou por telefone ou por e-mail. Fazemos sessões de esclarecimento e de sensibilização em escolas por todo o país. Temos uma equipa formada de 16 pessoas para fazerem este trabalho de sensibilização junto da comunidade escolar e também junto dos profissionais de saúde primários, os centros de saúde. Organizamos eventos para pacientes, para a comunidade também médica. Mais tanta coisa. Fazemos imensa coisa, mas é basicamente esta questão da sensibilização que tem sido o nosso grande foco. E isso são as vossas atividades diárias, não é? Sim. No primeiro bloco vimos um vídeo, a Endomarcha. Endomarcha, sim. Podem-nos falar sobre
Sim, modalidade? este é aquele evento que surgiu em 2014. A primeira Endomarcha foi em 2014. É um evento que ocorre em todo o mundo, preferencialmente no mesmo dia, às vezes por algumas condicionantes de cada país não é possível ser no mesmo dia, mas preferencialmente ocorre em todo o mundo no mesmo dia, em que as comunidades representantes da doença organizam uma marcha de sensibilização com cartazes, com Atividades, palestras, com tudo que possa sensibilizar a comunidade. A última que nós fizemos foi em 2019, porque depois tivemos que cancelar a de 2020, que era em março, e foi logo ali aquela altura muito crítica, então tivemos que cancelar, já estava organizada. Mas este ano vamos voltar. Este ano estaremos Sem no dia dúvida que sim. 25 de março, em Lisboa também. Começaremos na mesma zona, no Terreiro do Paço, e esperamos muitas pessoas novamente. Em 2019 juntámos cerca de 600 pessoas. Muito bom. Portanto, Queremos mais. Vamos divulgar a data novamente? Para quem 25 de março, sábado. 25 de março, sábado, Em Lisboa. em Lisboa. Começa a que horas? Ainda não temos bem definido, mas normalmente temos atividades ao longo do dia Pronto, todo. então podem aparecer Exatamente. no Terreiro do Paço Terreiro do Paço. e vão encontrar a Bárbara e a Susana. Sem dúvida. Sendo uma associação sem fins lucrativos, como é que vocês angariam os fundos? Nós temos alguns associados que anualmente pagam uma cota e esses associados, todo o nosso trabalho para com os pacientes é gratuito. Portanto, nós não cobramos nada e mesmo as sessões que fazemos nas escolas são gratuitas também. Depois, os nossos associados têm assim alguns miminhos extra, como por exemplo protocolos que podem usufruir de descontos em determinadas entidades, ginásios, consultas, fisioterapia, psicologia, etc. Têm alguns descontos nesses protocolos que nós temos e depois têm, mensalmente, fazemos sessões de esclarecimento online, mesmo só para as associadas. Depois temos várias parcerias, seja, por exemplo, o folheto que nós vemos aqui foi patrocinado por uma farmacêutica. Portanto, temos assim, cada vez que queremos fazer alguma coisa, vamos bater assim a várias portinhas, apresentar as nossas ideias e os nossos projetos e pedir que de alguma forma alguém nos ajude a fazer este nosso trabalho. Imaginem que temos alguém lá em casa que nos está a ver neste momento Sim. e que quer ser um associado ou uma associada. O que é que essa pessoa precisa de fazer? É só ir ao nosso site, mulherendo.pt/associados, preenche a fichinha, faz o pagamento da cota e pronto, e depois nós entramos em contacto. E o mesmo para donativos, também recebemos alguns donativos de pessoas anónimas ou de pacientes, familiares de pacientes. Às vezes acontece, recebemos assim alguns donativos e o procedimento é o mesmo. O nosso NIP está também no site, também temos MBWay. E pronto, e depois pedimos sempre às pessoas que mandem um e-mail com os dados para passarmos o recibo. Sim. Mas basicamente qualquer pessoa que tenha essa vontade e essa disponibilidade pode ajudar também monetariamente ou até fazendo voluntariado. Por exemplo, nestas nossas atividades da Endomarcha é um dia onde precisamos sempre de muita mão de obra para ajudar e para trabalhar. Então, mãos à obra, não é? Mãos à obra. Até porque quem vos ajuda está a ajudar uma mulher com endometriose e está a ajudá-la a ter uma maior qualidade de vida. Sim, não é? sem dúvida. Isso é extremamente importante. Vocês têm, eu vou até ler aqui que é para não me enganar, entre os associados têm os fundadores, os honorários e os efetivos. Expliquem-nos assim mais ou menos. Pronto, os fundadores fomos 9 sócios que fundámos a associação. Depois temos os sócios honorários, que é, por exemplo, o caso da Bárbara, que começou por ser nossa voluntária e depois, como o trabalho dela foi consistente e começou a fazer mesmo parte da equipa, passou a ser uma sócia honorária. Sim. É um cargo que sou eu que atribuo, e que depois pode fazer parte também dos órgãos diretivos da associação. E depois temos os sócios efetivos, que é o sócio que apenas quer pagar a sua cota, contribuir com a sua cota, usufruindo dos protocolos. E que não quer, não tem disponibilidade ou não tem interesse em fazer parte da máquina de trabalho. Como é que se organiza a associação? Isto é o corpo gerente?
Basicamente, temos a direção, que sou eu, são mais 2 colegas da direção, depois temos o Conselho Fiscal e a tesouraria. Exato. Quantas pessoas é que trabalham na associação? Nós não temos funcionários mesmo, porque somos assim uma associação pequenina, lá está, que está sempre dependente Da da boa também. vontade, portanto não assumimos esse compromisso de ter funcionários, mas trabalho a Bárbara e trabalham mais 2, 3 colegas pontualmente, pronto, consoante as necessidades também. Há trabalho que há alturas que é preciso. Por exemplo, na organização da marcha temos que ser um grupo muito maior e aí temos já assim algumas voluntárias pré-definidas que querem sempre trabalhar. Falando em voluntariado, já nos disseram que é possível. Como é que a pessoa se pode tornar voluntária? Queres? Basta enviar-nos um e-mail. Fazem uma entrevista, dão alguma informação? Nós normalmente tentamos perceber qual é que é a motivação também, a disponibilidade da pessoa e a expectativa da pessoa também é importante compreendermos, porque, por exemplo, há determinado trabalho voluntário que só nós é que fazemos. Nós temos uma equipa de 16 formadoras certificadas que tiveram formação durante 9 meses? 9 meses, 8 meses, com médicos especialistas, entre outros profissionais também que estão muito ligados à área e que estão, dessa forma, certificadas para darem as tais sessões de sensibilização nas escolas. E isso está fechado a essa equipa que está preparada. Mas depois há todas as outras atividades que sem dúvida, como a Endomarcha e outras que nós possamos. Fizemos um piquenique também o ano passado, tivemos o nosso aniversário, portanto há sempre muitas mais coisas que queremos vir a fazer e precisamos de perceber também do lado de lá o que é que a pessoa tem em termos de expectativa e a sua disponibilidade e aquilo que poderá trazer como mais-valia também. Já tem 10 anos de existência? Vai fazer Vão agora fazer? em dezembro, sim. Este ano. 10 anos de existência, quase 10 anos. Acredito que muitos testemunhos tenham passado Todos os por dias. vocês. Aliás, vocês são um testemunho também. Falem-nos de alguns que vos tenham marcado. Há sempre muitos que nos tocam e há dias que nós não conseguimos mesmo. As histórias repetem-se muito, mas há dias em que aqueles que nos marcam mais são aqueles que nós sentimos que temos as mãos atadas e que não podemos mesmo acelerar uma cirurgia que é tão urgente, mas que o nosso Serviço Nacional de Saúde não tem resposta emergente para estes casos. Há sempre uma espera. Mesmo os sítios que estão a funcionar melhor são sempre 3, 4, 5 meses. Depois há pessoas que não têm condições financeiras, que não têm um seguro de saúde, portanto não podem recorrer ao privado. Mas também nos emocionam as histórias positivas. Sem dúvida que sim. Quando alguém anda, sei lá, 10 anos a fazer tratamentos de fertilidade e depois passa por nós e nós aconselhamos um especialista em endometriose e é operada e depois consegue engravidar de forma espontânea. Quer dizer, para nós é assim, e depois nos é a concretização máxima. É isso, e que nos diz, se não fossem vocês, quer dizer, vocês fazem parte. Sim. Portanto, para nós isso é muito gratificante e é mesmo muito emocionante. Por isso eu diria que todos os dias há alguém, de todo o dia, que nos deixa alguma coisa em particular. Seja por esta incapacidade de não conseguir fazer mais, porque às vezes há coisas que não dependem mesmo de nós e que não conseguimos. Nós estamos a travar uma luta também política. No ano passado entregámos uma petição pública com mais de 7.500 assinaturas na Assembleia. Está para ir à discussão, está tudo muito atrasado e agora com estas reviravoltas todas do nosso governo, tudo atrasa e nós estamos sempre, parece que andamos sempre também aqui a correr atrás deste prejuízo que todos ficamos prejudicados. Mas esta petição pede uma estratégia nacional para o combate da endometriose e pede muitas coisas que nós acreditamos que serão uma mais-valia para todas as pacientes. Portanto, o nosso dia-a-dia é isto, é esta luta e vamos caminhando, vamos tentando dar sempre o nosso melhor em prol de todas as pacientes. É importante que esta sensibilização ela comece a partir do momento em que a adolescente
ela tem a sua primeira menstruação, porque lembro-me de algumas colegas já na sua primeira menstruação começarem com dores. Eu sou uma das que nunca teve Eu dores. sou uma das que teve logo desde o início. Eu nunca, não sei o que é uma dor menstrual, mas assim, eu conheço várias adolescentes que já começam e que se calhar, que se já houvesse essa sensibilização também, essa informação por parte da família, dos pais e até nas escolas. É o que nós fazemos, sim. Que se calhar ajudaria já, não a curar, porque essa doença não tem cura, mas já a atenuar talvez os sintomas. Procurar não é? ajuda mais E cedo. procurar ajuda mais Sim, cedo. nós sabemos que diagnósticos precoces têm um impacto muito mais positivo na preservação do corpo, da fertilidade, do bem-estar também de cada menina. E é muito isso que nós tentamos fazer cada vez que vamos a uma escola, sensibilizar as meninas e os meninos também, portanto, Sim, e os é professores importante. presentes e às vezes até elementos da Associação de Pais, entre outros elementos da comunidade escolar, e sentimos e sabemos que essa sensibilização tem tido um impacto também muito, muito importante e, portanto, a nossa expectativa é que as gerações mais jovens de hoje tenham respostas muito mais céleres e muito mais informadas. adequadas, muito mais ajustadas. Sonhos e projetos. Eu queria só referir Sim. que em 2020 lancei também um livro infantil nesta perspectiva de sensibilização também das crianças. É um livro infantil que explica o que é a endometriose e que reforça essa mensagem de que a dor, a menstruação com dor não é normal e depois tem mensagem para os pais para trabalharem todos estes conteúdos também com as crianças. Portanto, é tudo também nesse âmbito, começar quanto mais cedo, melhor. E onde se pode adquirir o Em livro? qualquer livraria. É a barriga estragada da mamã. Sonhos e projetos. Temos um mundo à nossa frente. É continuar com este projeto tão bonito e lá está, e se calhar que as meninas de hoje não passem pelo mesmo que nós passamos. Sim. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Dor menstrual não é normal. Qualquer dor não é normal. É um sinal do corpo a pedir ajuda. Portanto, da nossa parte, estamos sempre de braços abertos para vos receber um telefonema, uma mensagem, um e-mail, para vos ajudar. Portanto, contactem-nos, que estamos sempre disponíveis. Faço das palavras da Susana as minhas palavras e estamos sempre disponíveis e é muito importante também perceberem que mesmo que haja um médico a dizer que é normal, se calhar pode ser que esteja na altura de se mudar de médico e de se procurar outra ajuda. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada a nós. Parabéns pelo vosso projeto e pela vossa dedicação e por ajudarem tantas mulheres a trilharem um caminho, a descobrirem mais sobre esta doença. E assim que está em casa, o nosso bem-aja para ajudar a comunidade de Canção Nova a fazer programas como estes. É graças à sua fidelidade, à sua ajuda, que nós podemos levar tantos programas bons como este até de sua casa. Sim, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.